Todo mundo descansado um pouco? Retomamos. Agora são 20 para as 2. Temos 20 minutos de ganho, né, para antecipar. Então, como eu disse aqui para vocês, agora é a ala mais jovem, né? Isso é legal, isso é bom. As três já estão aí, mas eu acho que apresento primeiro Natália, né, que é doutoranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e título Da Saída e do Regresso, ou Uma Conversa sobre Vida e Literatura. Obrigada, boa tarde. Então, a minha apresentação eu tinha pensado, ela já estava pronta, era um texto corrido, até aqui, mas eu pensei em fazer um pouco diferente agora. Eu pontuei algumas coisas que eu gostaria de abrir para vocês, assim, como uma troca de impressões, até mesmo para ter mais debate. E, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e agradecer muito a leitura dos textos do professor Otto Maret, porque, para mim, foi uma feliz coincidência. O meu trabalho atual é sobre Sêneca e René Girard, e o meu interesse é em mediação de conflitos. E justamente por essa interlocução com a vida, né, e o tempo que nós vivemos, conflito é a pauta do dia, de toda hora, de cada segundo. E, para isso, eu me detive desse livro aqui, o capítulo que mais conversou comigo foi o último, né, que fala sobre tolerância. Tolerância, poder, direitos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes disso, eu queria explicar um pouquinho o meu título. O que é do regresso, do retorno e essa conversa de vida e literatura. E aí, eu fiquei pensando, literatura é um texto, um discurso, impressões sobre o humano. E o que é o humano? O que é próprio do humano? E aí, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão, através de outros textos também, né, que é o sair e o retornar. E aí esse próprio do humano seria próprio no sentido de uma propriedade do que nós temos e do que seria apropriado do humano. E aí, pensando na mitologia, nos textos gregos, clássicos, você perde a humanidade dentro desse registro quando você inferioriza, ou seja, você perde a qualidade do humano quando você entra numa monstruosidade, numa animalidade, ou quando você se sobrepõe e quer ser como os deuses, quer ser o que é próprio dos deuses, dentro desse contexto da mitologia e do mundo antigo. E trazendo para a modernidade, há uma terceira forma de desumanização, que seria a maquinização, em que nossas relações são autônomas e viramos máquinas, né, no pior sentido da palavra, em muitos momentos. Então, como reverter esses processos, né, essas três vias de desumanização? E seria essa conversa de vida e literatura, que a literatura seria um possível retorno dessa descoberta do humano. E, para começar, falamos muito em Auerbach no começo, e a minha inspiração veio do primeiro capítulo, que é a cicatriz de Ulisses. E aí eu fiquei pensando muito na Odisseia, porque a Odisseia é justamente um percurso de sair e de retornar. E o que seria esse retorno do Ulisses? E tem um capítulo que é muito instigante, que que para mim ficou muito claro por que dessa necessidade de sair e por que dessa necessidade de retornar. Porque enquanto Ulisses está fora, a deusa Calypso oferece tudo a ele, vida eterna, beleza, juventude, um paraíso. Mas por que mesmo assim é preciso retornar? E, como um espelho, o filho também Telêmaco precisa sair em busca de uma origem, em busca de uma história, em busca do pai, e precisa retornar a casa. E a gente, na nossa vida, está fazendo esse movimento de saída e de regresso o tempo todo. E é esse o percurso que faz humano. E é nessa chave que o saber sobreviver, para mim, caiu como uma luva. Por quê? Porque se a gente está em viagem, em movimento, seja em paisagens, geografias internas ou externas, a gente nunca está sozinho, tem outro.
E saber sobreviver é, em última instância, saber conviver. E saber conviver, e aí eu entro no último capítulo do livro, que a gente precisa da chave da tolerância. E esse último capítulo foi muito claro para mim, muito revelador, porque o professor ele traz toda a historicidade do conceito, mostrando essa ambivalência da tolerância, que por trás de uma maquiagem de tolerar o outro é importante, o outro para o bem ou mal existe, na verdade é uma aniquilação do outro, é uma assimilação do outro, é uma lógica binária em que eu estou aqui, tudo bem, o outro é o outro, e eu tenho que suportá-lo. E como conseguir, ao invés de suportá-lo, conviver com o outro. Então, assim, ao longo do capítulo, eu fiz várias citações aqui, praticamente reescrevi junto as várias citações de tolerância. E a literatura nisso vem como uma prática social para essa reflexão, né, para essa convivência. Porque não na chave de uma exclusão do outro, mas uma polissemia de tolerância que não fica adiando, né, não fica complacente ao outro, mas que traz uma lógica, ao invés de binária, múltipla. E aí eu queria citar aqui uma passagem, para ficar mais clara, 273, só tinha marcado aqui, que na verdade é uma citação do Levi-Strauss, que, ao meu ver, traria o que seria de fato tolerância. E aí diz assim, ó, a tolerância não é uma posição contemplativa dispensando indulgências ao que foi e ao que é. É uma atitude dinâmica que consiste em prever, em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas humanas até atrás de nós, à nossa volta e à nossa frente. A única exigência que podemos fazer valer ao seu respeito, exigência que cria cada indivíduo deveres correspondentes, é que ela se realize sob formas em que cada uma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras. E aí, por que a gente não consegue ter esse olhar múltiplo, né, que a literatura apresenta para a gente, mas na vida, uma conversa de vida e literatura, não conseguimos? Uma parte, claro, condição humana faz parte disso, mas também é uma herança de uma forma de pensar, de uma filosofia, de uma cultura que sempre foi muito calcada do binarismo identidade e diferença, em que a diferença só pode ser aceita para confirmar, né, essa identidade. E esse saber sobre a vida, que na verdade é um saber da experiência, é uma visão dessa diferença, não apenas para confirmar o que eu sou, não para ser mais de um mesmo, né, mas para buscar esse desconhecido. E aí, como seria uma metodologia para aprender a ver? Como conhecemos o que conhecemos? Porque, normalmente, a gente busca no desconhecido o que é conhecido e, no fundo, acaba sendo uma grande projeção da gente mesmo. Como ter um olhar que não tenta buscar sempre no outro uma confirmação da gente? Isso é muito difícil, né? E aí eu trago outros saberes da antropologia, da psicanálise, de uma série de coisas que a gente, como o professor João César falou no começo, é a história de um fracasso. A gente não consegue, mas é esse impulso que vale, que é a força vital, no meu entender. E aí eu proporia uma inversão. Normalmente a gente busca conhecer para aceitar. E aí essa conversa de literatura seria uma aceitação para depois um conhecimento. Porque quando a gente está diante de um texto literário, ou até mesmo de uma língua estrangeira, a gente não conhece. A gente precisa aceitá-la e, a partir dessa aceitação, desdobraria num conhecimento. E é essa chave de leitura que eu peguei, o saber sobreviver, como uma tolerância, e seria uma via de mediação de conflito, que é o que mais me interessa. Mas de uma forma prática, porque esses discursos utópicos e esses confinamentos de gabinete são textos lindos, mas que não saem do papel. Como fazer isso de ordem prática? E aí esse sair e regressar, esse ir para a vida, sair e regressar, que é próprio do humano, que seria próprio da gente. E para fechar, não sei quanto eu estou de tempo, ainda tem um tempinho, eu
relendo esse capítulo do Auerbach sobre Mimesis, a cicatriz de Ulisses, né? A gente é forjado nessa jornada, então assim, a gente vai criando cicatrizes que são a própria linguagem. Então é a diferença que produz o nosso reconhecimento. A gente sempre focou no eu. Então, um caminho de enfoque, na verdade, o que eu estou propondo ao lado das leituras é apenas um ponto de vista, um deslocamento do ponto de vista, em vez de um centramento no eu, um centramento do outro, mas não para uma falsa tolerância ou para endeusá-lo, mas apenas para um diálogo, né? Como o professor sempre fala aqui no livro, essas lógicas múltiplas, né? Essa diversidade. E essa cicatriz de Ulisses, que permitiu o reconhecimento dele e a verdadeira volta para casa, tanto de Ítaca como da própria identidade, só foi possível pelo confronto, pelo encontro com o outro. Então, essa dimensão agonística que já foi falada aqui, no lugar de recalcar, abafar, falar que está tudo bem, para uma tolerância de paz, eu acho que ela mesma é o motor para a paz. No sentido que a gente não gosta sempre do outro, a gente diverge, mas é importante conviver. Essa luta, esse embate, é o próprio agon, no melhor sentido da palavra, que provocaria esse retorno, essa saída e esse regresso, essa saída e esse regresso. Então, é a partir do embate, mas não um embate violento, um embate para confirmar uma lógica binária do eu e o outro, mas um embate para ter um espaço, né? Porque tudo é um jogo de poder. Eu não vou abrir mão da minha identidade, ninguém faria isso, mas deixa o outro no espaço do outro. Então, esse saber sobre a vida, essa conversa arte-vida, esses percursos que se dão no tempo, né, e se dão na geografia, é o que mais me interessou. E eu queria fechar falando da tolerância, não em relação ao outro ou em traduções culturais, mas especialmente em relação a si mesmo. Porque, no fundo, na minha leitura, é um grande projeto existencial. Seria uma ética, uma existência, uma estética que está acoplada. Então, se eu não consigo ter essa tolerância, esse olhar, para mim, das minhas cicatrizes, que sou outro, que sou múltiplo e irrepetível, é muito difícil conseguir fazer esse deslocamento de aceitação para depois o conhecimento. Então, para resumir, essa questão da tolerância, para mim, mais do que uma chave ética importantíssima nas mediações de conflito, tudo bem, mas para mim veio como uma forma de conhecimento, um projeto metodológico. E esse sair e esse regressar seria uma releitura das várias formas, né, da polissemia que o discurso da tolerância teve ao longo do tempo, para voltar para hoje. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada.